Ser bom é o princípio. A história começa com um menino chamado Alan, que tinha 14 anos e gostava de estudar e de ajudar as pessoas, principalmente os idosos. Ele era um menino muito gentil, educado e admirado por todos de sua rua. Suas avós sempre diziam que ele era o melhor neto e que quando ele crescesse, se tornaria a pessoa mais bondosa do mundo. Certa vez ele estava andando na rua, indo para o ponto de ônibus para poder ir à escola. Quando o ônibus chegou, ele entrou, pagou a passagem e se sentou. O coletivo passou por 2 pontos onde entraram muitas pessoas, sendo que a última a entrar foi uma senhora idosa. Como ela era a última, não tinha lugar disponível para se sentar. Alan sentiu pena da idosa e cedeu seu lugar para ela. Porém, um senhor que estava no ônibus viu a atitude bondosa do menino e o chamou para conversar. "Ei, moleque, vem aqui", disse o senhor. "Por que você se levantou para aquela velha se sentar?" "Porque o ônibus está cheio e não tem lugar para ela", respondeu o garoto. Intrigado com a situação, o senhor começou a resmungar, dizendo que as pessoas boas não sobrevivem, pois só quem resiste são as espertas. Chegando ao seu ponto, Alan desceu do ônibus e caminhou até a escola pensando bastante no que o senhor havia dito. Achou que ele estava errado em ajudar as pessoas e refletiu sobre o que havia acontecido. Com isso, passou a ser mal educado e ignorante. Suas notas abaixaram e suas avós começaram a falar mal dele, junto com os vizinhos e amigos. Depois da sua mudança radical, os professores conversaram com suas avós e decidiram que ele começaria a fazer visitas em asilos quando acabasse o turno de aula. Com raiva, Alan não tinha opção a não ser ir. Então, ao completar 2 semanas de visita ao asilo, ele foi se tornando um pouco melhor. Suas notas melhoraram e entraram na média, mas ainda não perdia a oportunidade de desprezar alguém. Após 1 mês e 2 semanas, Alan se tornou bem melhor do que antes e passou a ser educado, começando a tirar notas altas com o passar do tempo. Infelizmente, uma das suas avós, que estava doente, foi piorando ao longo do tempo. Certo dia, quando estava indo para a escola, Alan começou a pensar, percebeu que estava faltando algo dentro dele. E o que faltava era sua capacidade de acreditar no que é certo. Ainda nesse dia, quando estava na escola, o menino foi chamado pela diretora, que o informou que uma de suas avós havia tido um AVC, pois estava muito nervosa por aquilo que seu neto havia se tornado. Desesperado, o menino perguntou à diretora se ele podia sair. Com a autorização dela, saiu disparado para o hospital. Ao chegar lá, foi parado pelo segurança, que disse as regras. Não pode entrar ainda, pois ela está em recuperação. Sem flores, pois vai atrapalhar a sua recuperação, e sem correr pelos corredores, ou você será expulso. Sem opção, o menino decidiu esperar. E depois de 2 meses indo visitar a sua avó, ela apresentou uma grande melhora. Assim, o menino pôde visitá-la e explicou que havia se tornado bom novamente, que se arrependeu das coisas ruins que havia feito. Feliz, ela começou a se recuperar mais rápido do que antes e em 2 semanas já estava de volta em sua casa. Alan voltou a ser bom com as pessoas e foi melhorando suas notas mais ainda, a ponto de se tornar o melhor aluno da turma. Outro dia ele estava indo para a escola no ônibus quando levantou para uma idosa se sentar e foi chamado por aquele mesmo senhor que foi o culpado pela sua mudança, que lhe disse: "Ei, seu idiota, você não aprendeu nada?" "Eu apenas estava fazendo o que é certo", disse Alan. O menino e o senhor ficaram discutindo até que chegou a hora de Alan descer do ônibus. No caminho para a escola, o menino estava decidido que fazer o bem era a coisa certa a se fazer. Ao fim da escola, ele foi para casa e suas avós fizeram uma festa com vizinhos e amigos para comemorar a volta do jeito bom do menino. Depois disso, já que continuou com notas boas e tendo bom desempenho nos estudos, tornou-se um cientista famoso e popular. Assim, pôde ajudar as pessoas a se recuperarem e, com isso, conseguiu tudo o que desejava, mesmo depois dos eventos que aconteceram em sua infância. Autores: Carlos Eduardo, Leonardo dos Santos Tavares, Luiz Felipe Chaves de Oliveira, Luiz Henrique dos Santos Silva. Escola Municipal Orsina da Fonseca.
Turma 1802. Grupo Verdade. Diretora Fátima Verol Rocha. Diretora adjunta Vera Lúcia de Oliveira. Coordenadora pedagógica Débora Frei Pereira. Professores orientadores Antônio Carlos Rodrigues e Elizabeth Cabanes.